Então, nós vamos trazer aqui essas reflexões sobre essa postura, né? Essa forma de olhar sistêmica e essa forma de olhar quântica. O que isso tem em comum, né? Em que isso pode contribuir com as crianças? Vamos começar primeiro dessa abordagem sistêmica. No sistema, nós enxergamos a nossa parte familiar, que é da onde vem a nossa força, né, existencial, a nossa força amorosa, a nossa força de conexão com aquilo que é mais forte na gente, no nosso coração, na nossa ação, que são as leis do amor. Então, ordem. Qual é o lugar que nós ocupamos dentro da nossa família? Eu, Andréa Volney, sou a filha número 4. Tá? Então, eu sou a filha número 4. Eu tenho aí os pais Maria Luísa e José Correia. Fica aqui a minha reverência e a minha gratidão. E eu me emociono. Por quê? Porque meus pais, minha mãe especialmente, ela fez aniversário antes de ontem, dia 3. E eu busco essa força deles em vida, em cada célula do meu corpo, ok? Então, quando eu olho para a ordem, eu olho que eu faço parte dessa família, eu reverencio, agradeço aos meus pais, tomo a força deles em cada célula do meu corpo para agir e olho para frente, né? É isso aí, a lei sistêmica do amor, a lei da ordem. Tem também a ordem da hierarquia. Hierarquia é quando isso nos fala que dentro do sistema existe essa hierarquia, né? Os que vieram primeiro e os que vieram depois. Quando a gente está fora de lugar dentro do nosso sistema, eu sou a irmã número 4, mas eu tento ocupar o espaço da irmã número 1. Eu quero ocupar aquele lugar e ter as atribuições dela. Eu estou saindo do meu lugar e eu colho os frutos disso de uma maneira pesada, de uma maneira difícil, né? Então, ordem, hierarquia e pertencimento. Pertencimento é: eu faço parte deste grupo familiar, eu faço parte, eu vim desse pai, dessa mãe, eu tenho essas irmãs, eu sou a irmã número 4, nós somos uma família de 6 filhos, né? Então isso aí constrói, ajuda a construir essa definição de Andréa e a minha força para agir e contribuir dentro daquilo que eu sei fazer, a serviço da vida, a serviço de contribuição com os nossos pequenos. E isso já foi testado e comprovado diversas vezes por vários estudiosos, pesquisadores, especialmente pelo pai, né? O pai dessa abordagem sistêmica, que é Bert Helling. Então ele observou e trouxe toda essa contribuição para nós. Então isso aí, vocês vão ver durante todo o congresso como que se materializam essas leis sistêmicas, que são leis amorosas. Quando eu me coloco diante de uma criança, eu saio, ou eu me isento, eu saio de toda a minha postura da interpretação, da crítica, do julgamento. Sabe aquele negócio de pensar: essa criança, ela não está recebendo o que ela precisa na casa dela? Porque a mãe dessa criança é assim, não vai dar conta dessa criança, o pai dessa criança é dessa forma. Então, assim, a gente sai de todo tipo de julgamento, a gente sai de todo tipo de crítica, se coloca diante dessa criança, ajuda essa criança a perceber a força que ela recebe do sistema familiar. A gente tem alguns exercícios, né? Por exemplo, desenhar papai e mamãe, colocar lá o retrato não. Dentro de sala de aula a gente coloca o desenho do papai e da mamãe e aí a gente conversa com eles, ele tem várias falas e diz o seguinte: olha, quando você estiver cansado, quando você precisar da sua força, onde você vai buscar? Nos seus pais. Então ela vai lá, se dirige, levanta nos seus pais, coloca a mãozinha sobre o papai e a mamãe, fecha os olhos, respira e sente que a partir da força do pai e da mãe, ele pode retomar a calma, ele pode retomar o foco, a atenção. Lógico que isso é um trabalho gradual. E eu vi isso muito de perto, porque eu trabalhei dentro de sala de recursos, com crianças com necessidades especiais, com deficiência intelectual, com autismo, com transtornos diversos. E eu pude ver isso atuando na prática e como essas crianças sentiam prazer e alegria em ir para esse tipo de atendimento, né? Então, gente, vale a pena a gente se aprofundar e conhecer de pertinho essas leis. Primeiro, a gente experiencia
existem as constelações familiares, onde a gente pode vivenciar essa experiência de forma sensorial, de se sentir na própria pele o que é uma representação dentro da família, como isso nos conduz a nos observarmos melhor, a estarmos melhor dentro do nosso lugar no sistema familiar, a tomar essa força divina da vida, né? A partir então dessa sintonia com a força do amor que Bert Hellinger traz pra gente, ok? Então essa aí é a visibilidade que nós temos sobre a abordagem sistêmica. Com as minhas alunas, o que eu faço? Eu trabalho então esses pontos sistêmicos, ajudo as colegas de trabalho a perceberem também, primeiro dentro do seu próprio sistema familiar, né? Essa energia, como essa energia é tomada, como essa força de ocupar o seu lugar é tomado, e como eu posso olhar para essa criança a partir dessa força, e como lançar mão de recursos ou atividades que vão ajudar essa criança a perceber melhor o seu lugar também nessa família, seu lugar sistêmico, a abordagem sistêmica dentro do seu sistema familiar, ok? Vale muito a pena conhecer livros. Olha só, eu trouxe alguns aqui que serviram até de base para mim. Este livro aqui, A Própria Felicidade, é de Marianne Frank, que era a esposa de Bert Hellinger, e ela escreve de uma forma bem didática, bem pontual. Eu acho a linguagem de Marianne Frank bem acessível, né? Esse também é um outro livro que se chama Você é um de Nós. Você é um de nós também, percepções e soluções sistêmicas para professores, pais e alunos. Nós estamos hoje, gente, a percepção que eu tenho é que existe um conflito, ou existe algo ali entre famílias e professores que acaba causando um distanciamento, né? Tanto da família exigindo dos professores, como dos professores exigindo da família. Então, isso acaba criando algo que acaba afastando esses dois. E essa criança aqui, muitas vezes, ela fica nesse meio desse conflito e ela perde cognitivamente com isso. Ela perde com o seu lugar na sua família, ela perde com o seu lugar na escola, ela perde a sua percepção daquilo que é movimento para o amor, para a prosperidade, para conseguir o propósito que ela tem na vida, né? Então, eu recomendo a leitura desses livros, eu recomendo a pesquisa. Eu tenho o professor Wallace Lima também, que é muito bom, além das nossas professoras aqui, né? Quem mais que eu trouxe para vocês? Esse também é muito bom, Bert Hellinger, ó. Olhando para a alma das crianças, de Bert Hellinger. Então, ele traz os princípios que movimentam os princípios de vida das crianças, né? E tem mais um aqui que não é do Bert Hellinger, é da Gisele, que é a avaliação psicomotora. Dentro da proposta psicopedagógica que eu construí, que eu desenvolvo junto com as minhas alunas que são professores, são psicopedagogas, a gente pensa junto na parte do desenvolvimento psicomotor, na parte dessa proposta de engrandecimento dessa criança a partir dos princípios sistêmicos, na parte do raciocínio lógico, na parte também da observação, né, de como atuam esses princípios aí no nosso lobo frontal aqui, que é memória, atenção, percepção, linguagem, né? Então, tudo isso está dentro. Outro, Amor à Segunda Vista, que também é de Bert Hellinger, que nos ajuda a estarmos no nosso lugar, especialmente essas mamães que por acaso se divorciaram dos papais, como preservar ou respeitar esse lugar de pai, né? Então, essa aqui é algumas sugestões, tá, gente? Existe uma bibliografia vastíssima de Bert Hellinger. Então, o nosso curso, eu estou fazendo agora o PEPAS. PEPAS é Projeto de Estudo e Pesquisa em Alfabetização Sistêmica. Então, a gente faz um grupo onde a gente vai caminhando junto. Eu vou sugerindo as atividades durante a semana e as meninas vão aplicando durante a semana aos seus pacientes, e na outra semana elas trazem para mim o feedback das observações delas, e aí em cima disso a gente constrói mais alguma coisa. A proposta inicial do curso eram 3 meses, só que eu fui atropelada, gente.
Tem 3 meses que eu sofri um acidente de bicicleta. Eu tava de bicicleta aqui parada em frente de casa e ó, levei um supetão, caí a 3 metros, minha cabeça rachou. Então eu fiquei em coma induzido durante 2 meses e os médicos tiraram a expectativa dos meus familiares. Falaram, ó, sem expectativa porque o caso dela é gravíssimo. Então, o que hoje eu trago para compartilhar aqui com vocês, além de ser tudo que eu acredito, é algo que me motiva, que traz assim uma sintonia profunda com a minha alma. Por quê? Porque eu sinto que eu estou entregando também aquilo que vai ajudar milhares e milhares de pessoas, como vocês que estão aqui e tudo que vocês vão poder repassar para frente, né? Hoje estou bem melhor. Já recuperei muito da audição, já recuperei muito da visão, a linguagem melhorou bastante, que as pessoas não conseguiam nem o que eu falava. Eu não conseguia nem entender o que as pessoas falavam. Eu fui para o hospital, fiquei 2 meses lá, eu não lembro de nada nem de ninguém. Então, assim, eu sei que realmente foi uma situação grave, mas que hoje, falar do sistêmico, falar do quântico, o quântico, vamos fazer um paralelo aqui com o quântico, é quando a gente vai lembrar dessa partícula que é menor que o fóton, que o átomo, né? Quando a gente olha para a parte material aqui, a gente está olhando para essas partículas físicas. E quando a gente fala do quântico, a gente está olhando para além disso, né? E isso se justifica um pouco até da nossa espiritualidade. Então, como é que eu comunico com o outro? Como é que eu percebo o outro? Então, dentro dessa abordagem sistêmica e quântica, é isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. Colocando esse contato que a gente tem a partir do olhar, que a gente tem a partir das sensações, a partir dos sentimentos, tá? Então, a partir desse olhar sensibilizado, olha bem, presta atenção, eu não estou falando de pena, não estou falando de ocupar o lugar do pai nem da mãe, não é isso que eu estou falando para vocês. Eu estou falando que cada um está no lugar certo para desenvolver o que precisa dentro da sua postura. Uma postura de pai no lugar de pai, uma postura de mãe no lugar de mãe, uma postura de filho no lugar de filho, uma postura de professor no lugar de professor. O professor não vai ocupar o papel da mãe, a mãe não vai ocupar o papel da professora. Então, trazer clareza para esses papéis e trazer também força, saber que dali existe muita contribuição com a gente mesmo, né? E com a humanidade. É a partir da nossa contribuição que a gente vai seguindo e nos melhorando as nossas famílias e criando ambientes cada vez mais saudáveis para que as crianças se desenvolvam bem e para que elas também possam, então, fazer essas trocas, né? Essas trocas mais conscientes, mais seguras de si mesmo e do outro, tá? Então fica aí essa abordagem da pedagogia e da psicopedagogia sistêmica, que a gente já tem um estudo todo traçado em cima dessa abordagem, e do quântico também, né? Quem quer conhecer um pouco do meu trabalho mais de perto, vai procurar a pedagogia quântica. O meu nome é Andrea Volney e eu estou aqui à disposição das meninas. O nosso grupo de alunas também é um lugar muito confortável, a gente troca muito, a gente cresce muito no grupo. Então, obrigada às minhas colegas, obrigadas a todos os participantes aqui do congresso. Por quê? Porque nós estamos contribuindo com aquilo que a gente realmente acredita e que nós já vimos acontecer e que a gente já lança mão desses recursos. Ok? Então, dentro da psicomotricidade, por exemplo, dá para a gente usar princípios sistêmicos? Sim. Dentro vamos partir aí para o lobo frontal, para as funções executivas. Nas funções executivas, dá para a gente usar princípios sistêmicos? Sim, dá. Ó, deixa eu mostrar um recurso aqui para vocês. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz é mostrar para as crianças o pertencimento na família, né? Então, aqui fui eu que fiz, tá, gente? Não necessariamente vocês têm que fazer, mas eu trabalho com bonequinho, que eu sei que isso aqui é bem concreto para as crianças, né? Papai, mamãe. Aí, ó, eu fiz assim, mas tem vários tipos.
Ó, papai e mamãe são esses dois. O filhotinho é esse aqui. Então, isso aqui eu posso interagir com as crianças a partir disso. Mas tem várias formas. Cadê o outro? Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui, gente, se eu acho os outros bonequinhos. Então, a gente, com esses bonequinhos, ou com tampinhas de refrigerante, ou com pecinhas de quebra-cabeça, a gente pode pedir, solicitar para a criança, por favor. Por exemplo, eu quero conhecer sua família. Olha para a criança, a idade que ela tiver. Eu quero conhecer a sua família. Você mostra a sua família para mim? Aí deixa os objetos, ou os pedaços de pecinha, ou os bonequinhos, ou as tampinhas de garrafa disponíveis. Como é que eu faço? Eu faço um campo, né? Um círculo, onde eu coloco de papel no centro da mesa e peço. Eu quero tanto conhecer a sua família. Você me apresenta? A criança fica alegre e eufórica. Ela apresenta, tia. Então vamos fazer o seguinte. Você pega essas pecinhas. Achei os outros bonecos, gente. Esse boneco aqui tem na internet, tá? Só colocar lá bonequinhos sistêmicos. Esse aqui são de madeira, são com a madeirinha leve. As meninas com a sainha em forma de funil, como é que é o nome disso? Parece um triângulo, né? E aí as crianças vão pegando os maiores, os menores e vão montando, ó, a partir dos bonequinhos, a sua família. Aí eles montam ali a família. Isso eu não tô falando, eu peço assim, você me apresenta? Você fala o nome de cada um? E eu, nessa hora, estou ali com a certidão de nascimento, já conversei com a mãe, já pedi autorização, porque isso tem que acontecer, tá? Já pedi para a mãe autorização para a liberação desse trabalho sistêmico, que eu explico para ela o que é, né? Aí a mãe autoriza, assina a autorização, e aí depois a gente vem montar isso aqui com a criança. E ela vai lá para os bonequinhos, ela se empolga, falou o que é para fazer com a família? Aí a alegria vem, me mostra. Aí ela vai pegando, vai colocando e falando nos nomes. Esse aqui é o meu papai João, essa aqui é a minha tia fulana de tal. E vai colocando lá. A posição que a criança coloca os bonequinhos, eu já observo. Observo distanciamentos, eu observo a postura que a criança colocou aquele personagem ali. E junto com ela, depois a gente vai conduzindo a reconstituição desse sistema familiar ou a reorganização para ordem. Aí a gente vai colocando em ordem. Vamos lá, coloca essa plaquinha aqui. Essa plaquinha está escrito futuro, essa aqui está escrito passado. Futuro é o que ainda vai acontecer, passado é o que já aconteceu. E aí, onde que você coloca isso aí na sua família? Aí a criança vai localizar lá. Aproveitando essas plaquinhas, a gente vai reorganizar o sistema. Olha, você sabe quem dessa família nasceu primeiro? Aí nós vamos contando para a criança e montando com ela. O vovô e a vovó, que deram a vida para quem? Para o seu papai. E aí nós vamos montando um gerograma familiar. Vovô e a vovó, que deram a vida para quem? Para a sua mamãe. Um belo dia, sua mãe e seu pai se encontraram, sabia? Eles se encontraram e sentiram um grande amor um pelo outro. A partir desse momento, eles resolveram se casar, se unir, ficar juntos. E aí, desse amor, adivinha quem nasceu? E aí a gente vai colocar os irmãos na ordem hierárquica. Então, essa formação da família da criança, ela pode ficar num papel, né? Eu posso fotografar ou eu posso fazer um desenho depois e deixar anexado na parede. Eu posso combinar com ela, aqui está a sua família. Sabia que tem um cordão invisível que sai do nosso coração e vai na nossa família de verdade? Alegra. Cada vez que você faz algo aqui, seus pais ficam orgulhosos de você, seus pais gostam do seu desempenho aqui na escola e eu tenho certeza que você também fica feliz quando seus pais fazem algo bom lá, não é verdade? Então você vai mostrando a conexão que essa criança tem com o seu sistema familiar de uma forma lúdica, de uma forma muito saudável, leve, certo? E aí depois tem várias atividades, né? A gente parte então para a escrita do nome do papai, escrita do nome da mãe, que a gente começa de uma abordagem mais global para ir para uma abordagem mais específica. E aí, durante alguns dias, eu vou trabalhando esse sistema, as relações, as posições, e a criança se diverte, ela gosta,
E eu me sinto muito confortável também em desenvolver esse trabalho com as crianças, porque não é só essa parte sistêmica, junto com isso entra do toda a parte cognitiva, né? Do desenvolvimento aqui das percepções, do lobo temporal, que é aqui as funções, né, executivas, memória, planejamento, tomada de decisões. Então isso a criança vai treinando com outros recursos. Então a gente vai treinar a questão da percepção auditiva, a gente vai observar esse corpo através de atividades que a gente vai fazer com o desempenho desse corpo na brincadeira motora, no jogo, na dança. Então, todo um programa que é voltado para o desenvolvimento dessa criança, mas a abordagem inicial de acolhimento do seu sistema, do jeito que acontece. E isso traz para essa criança novas perspectivas, né? Primeiro, de acreditar nela mesma, de saber que ela está no lugar certo e que ela pode, a partir do lugar que ela está, fazer o melhor com o que ela recebeu. Não é bonito, gente? É muito bonito. Isso é a abordagem sistêmica, a pedagogia sistêmica, juntamente também com essa abordagem quântica, tá? Eu tenho essa abordagem da alfabetização quântica, tá? E conheço também, tenho formação na sistêmica. Eu fiz a formação com a Ellen Vieira da Fonseca. Eu fiz a formação com ela em pedagogia sistêmica. Já tem vários professores de constelação familiar oferecendo esse curso de pedagogia sistêmica, que é justamente essa nossa postura. A postura é a forma como a gente olha, é a forma como a gente sente, é a forma como a gente interage internamente com o outro, certo? Então é isso que se trata. Espero que todas essas informações, todo o conhecimento que vocês estão recebendo aqui possam contribuir com vocês aí no espaço de atendimento de vocês. Recebemos também questionamentos, dúvidas. Tem aqui a bibliografia que eu citei para vocês. Tem muito mais coisa ali, né? Que a gente pode também compartilhar, tá bom? Qualquer dúvida, tô por aí, entre em contato com a organização aqui do Congresso, que eu estarei à disposição de responder e esclarecer para vocês. Um grande abraço, sintam-se abraçadas e que a gente possa entregar para essas crianças, para essas famílias, aquilo que nos movimenta para o mais, aquilo que nos movimenta para ser melhor. Grande abraço.